Força e honra, guerreiros! Vamos então para a nossa aula de Direito Administrativo, a aula número 2. Se você ainda não viu, não ouviu ou não acompanhou a aula número 1, volta na playlist e procura aqui no canal. Se ainda não está inscrito, está perdendo tempo, inscreva-se já no canal e ative as notificações para que assim você receba em primeira mão tudo o que estamos gravando para a sua aprovação em concursos públicos de carreiras policiais e, em especial, se você tem o desejo, a vontade ou até mesmo o sonho de se tornar um guarda municipal. Não se esqueça também para apoiar o canal dando seu like, se você gostar da aula, e compartilhando com todos que você sabe que estão estudando para carreiras policiais. Daremos sequência hoje, então, com o estudo da administração indireta e, na sequência, falaremos sobre a administração pública direta. E você vai compreender, de uma vez por todas, este assunto que muitas vezes nos assombra na hora de respondermos questões em provas de concurso, certo? Dando sequência, falaremos agora sobre as fundações públicas, dizendo que existem fundações não governamentais, ou seja, aquelas que são criadas e mantidas pela iniciativa privada, e existem as fundações governamentais, ou seja, as estatais, que são criadas e mantidas pelas pessoas políticas. E antes de continuar, quero pedir para você não reparar na linguagem simples e acessível, porque aqui o nosso papo é reto, é feito de concurseiro para concurseiro, exatamente como é elaborado o resumo, o mesmo dos resumos que me levaram à aprovação em diversos concursos e que agora vão ajudar você a ser aprovado também, certo? Então falamos aqui tudo com nitidez, com transparência e sem estrelismo, aquele estrelismo que os cursinhos, que alguns professores querem transparecer na aula. Aqui não tem palco, o palco aqui é seu, você que está estudando é que está brilhando, certo? Então, contudo, existem então esses dois tipos de fundações que você acabou de escutar. A finalidade é sempre social, ou seja, pesquisa, educação, cultura, ensino ou médica, e não lucrativa. No que tange às fundações estatais ou públicas, ou até mesmo governamentais, estas podem ser instituídas como fundações com natureza jurídica de direito público ou privado. Agora entenderemos melhor o que diferencia uma da outra. As fundações com personalidade jurídica de direito público possuem as mesmas características das autarquias, como a criação por lei, sujeições às normas de direito público, privilégios processuais. São conhecidas como autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. As que ostentam a personalidade jurídica de direito privado ficam submetidas a um regime híbrido, ou seja, ora elas incidem sobre normas de direito público e ora sobre normas de direito privado. Podemos dar como exemplo a sua criação, que é autorizada por lei, isto é uma norma de direito público. Mas a personalidade jurídica é adquirida com a inscrição no registro civil de pessoas jurídicas, ou seja, uma norma de direito privado. Seus agentes prestam concurso público, uma norma de direito público, porém são regidos pela CLT, Conjunto de Leis Trabalhistas, ou seja, uma norma de direito privado. E nisso consiste a natureza híbrida destas fundações, certo? Algumas vezes você vai ouvir falar em agências executivas. Isso pode lhe deixar com dúvidas, mas elas nada mais são as agências que são previstas na Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 8º, que são instituídas sob as formas de autarquias, fundações ou órgãos, e corresponde, em verdade, a uma qualificação, um título conferida à autarquia ou fundação que celebra o contrato de gestão, ou seja, concede-se assim maior autonomia de gestão. Ela tem que atingir alguns objetivos, que aqui não vem ao caso, e a partir de dado momento elas recebem esse título de agência executiva, recebendo então maior autonomia de gestão. É apenas isso. E agora aquilo que mais nos deixa em dúvida, muitas vezes em prova, a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Aliás, a semelhança. As duas possuem personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, podem prestar serviço público. Neste caso, prevalecem as normas de direito público, como a imunidade tributária, bens públicos, responsabilidade civil objetiva do artigo 37, parágrafo 8º. Sempre que eu estiver citando, estarei falando da Constituição Federal, certo? Ou explorar a atividade econômica, neste caso, que prevalecem as normas de direito privado, lá do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os bens são submetidos, aliás, ao regime jurídico privado, salvo se direcionados à prestação de serviço público, caso que incidirão as características de direito público, ou seja, inalienabilidade, impenhorabilidade, não onerabilidade,
são todas características de direito público. E imprescritibilidade. Você muitas vezes vai ouvir falar isso, se por acaso não consegue entender o significado de uma palavra, pausa o vídeo, pesquisa lá no Google e volta para o vídeo. Elas estão sujeitas ao controle estatal, ou seja, o Estado controla, inclusive pelo Tribunal de Contas, realizam concurso público, mas seus agentes são empregados públicos, ou seja, seletistas, estão sujeitos ao regime de lei. Podemos concluir também que não são estatutários, ou seja, servidores públicos. Possuem dirigentes e patrimônios próprios, liberdade financeira e administrativa e realizam licitação pública para atividades meio, ainda que de forma simplificada. Não possuem privilégios processuais e também não se aplicam às regras diferenciadas da prescrição aplicáveis somente às entidades com características de fazenda pública, como as autarquias e as fundações públicas, por exemplo. Então, estivemos aqui falando sobre as semelhanças que temos entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas são as características em comum. Não poderíamos falar sobre as semelhanças sem citarmos agora as diferenças. Então, quais são as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista? A empresa pública, ela possui capital exclusivamente público. Aparece sob qualquer forma societária, ou seja, ela pode ser SA, certo? Como a Caixa Econômica, Caixa de Fomento, Limitada, etc. Se for uma empresa pública federal, o foro competente para a resolução de conflitos é a Justiça Federal. Isso conforme o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Você pode e deve, sempre que tiver alguma citação, caso queira, pausar o vídeo, abrir sua Constituição Federal. Se você não tem uma Constituição Federal, está perdendo tempo, você está perdendo pontos, está perdendo posições em concurso público. Você tem que ter uma para consultas e até mesmo para leitura. Você deve ler como um livro e também como fonte de pesquisas, como quando são feitas citações como esta, certo? E a sociedade de economia mista, como é que fica nessa história? Ela possui capital público e admite participação de capital privado, diferente da empresa pública que possui capital exclusivamente público, certo? E ela aparece somente como sociedade anônima, aquelas SA. Foro competente sempre da Justiça Estadual, mesmo que seja uma sociedade de economia mista federal. Então, se você processar uma sociedade de economia mista federal, o foro competente será da Justiça Estadual, certo? Não costuma cair, mas é bom que você saiba. Vamos agora à cerejinha do bolo, para que você compreenda de uma vez por todas a estrutura da administração pública. Estivemos falando até agora sobre a administração pública indireta e estaremos agora esclarecendo melhor a administração pública direta. A administração pública, então, é importante que você saiba que ela está presente dentro dos 3 poderes. Isso é uma coisa que muitas vezes pode passar na nossa cabeça, que, por exemplo, a administração pública pertence apenas ao Poder Executivo. E não, ela está presente dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ela é classificada em administração pública direta, que são os entes federados. Quem são os entes federados? Estado, município, União e Distrito Federal. 4 entes federados. Ah, mas a União não é a união de todos? Sim, mas ela também é considerada um ente federado. Cada um independente do outro. Cada um respondendo diante de uma certa situação. Então, nós temos o Estado, o município, a União e o Distrito Federal, que compõem, então, a classificação da administração pública direta. Dentro da administração pública indireta, temos aqueles que nós já estamos estudando há algum tempo. Deixei para classificá-los agora, porque você já tem uma visão de quem são esses entes. São pessoas jurídicas, algumas de direito público e outras de direito privado, conforme nós já classificamos também anteriormente. Quem são os integrantes da administração pública indireta? A fundação pública, a autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, as mesmas que acabamos de estudar neste vídeo e no primeiro vídeo de direito administrativo que já elaboramos aqui no canal, certo? Lembramos que quando criado por lei, ela tem um regime de direito público, certo? Outro detalhe importante que você leve para sua prova é que a autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. Também que quando a lei autoriza, ou seja, quando você vai falar assim, lei autoriza, característica sempre de pessoa de direito privado. A lei autoriza, direito privado. A lei que cria, regime de direito público.
Lembre-se disso nas suas questões de provas. Fundamental e muito importante, se você já está seguindo os conselhos aqui do nosso canal, já tem resolvido questões em nome da sua aprovação, você já deve ter percebido o quanto isso é frequente em perguntas e questões de prova, em especial, tanto de nível médio quanto de nível superior para carreiras policiais. Certo? Então, empresa pública e sociedade de economia mista são aquelas de direito privado, que é quando a lei autoriza, certo? E a fundação pública, ela varia, ora sendo constituída como direito privado e outra como direito público. Então, é necessário que você acompanhe e verifique a fundação, o momento da criação por lei da fundação pública para verificar a qual direito ela está vinculada. Bom, nós não podemos dar sequência nos estudos sem aprendermos ao menos os conceitos referentes a licitações, assunto que provavelmente vai constar em algum momento em seus editais. Então, licitação, em seu conceito, é um procedimento administrativo vinculado de observância obrigatória, salvo exceções legalmente previstas, como pelo meio das quais a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa dentre aquelas que são apresentadas pelos seus interessados, para uma provável celebração de um contrato que atenda aos interesses públicos. Possui também um caráter instrumental, pois serve como meio para alcance de um fim, ou seja, a realização de um contrato. Então, por exemplo, se você, particular, resolve comprar alguma coisa, você mesmo vai lá e pesquisa o que é mais barato, o que lhe convém, o que é mais fácil, o que se adequa melhor à sua situação financeira ou até mesmo à sua necessidade. A administração pública, ela tem outras formas de se realizar esta seleção. Ela faz isso através das licitações para que o interesse público seja melhor atendido. Também os princípios da economicidade e de outros princípios como eficiência, enfim, sejam todos atingidos. Mas e quem deve licitar? São obrigados a licitar, além dos órgãos da administração direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, os integrantes da administração indireta, aqueles que acabamos de estudar, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, também os consórcios públicos. Os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município, as obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do Tribunal de Contas. Aqui entra aquele caráter que eu havia citado inicialmente, de que o direito administrativo ele abarca todas as esferas administrativas, certo? Que você percebe, então, que o Tribunal de Contas, o Legislativo e o Judiciário também estão envolvidos. Também serão regidos pelas normas da Lei 8666 de 1993, uma lei extensa, de um certo cansaço de ler, dá um cansaço na leitura, um pouco de dificuldade de compreensão, mas que não é impossível, ela pode ser dominada, mas não é o nosso objetivo aqui neste momento, certo? E no que couber sempre, abarca as 3 esferas administrativas. Mas qual o objeto da licitação? Ela tem por objeto, além da seleção da melhor proposta para a administração, a contratação de obras, serviços, inclusive de publicidade, compra, alienação, concessões, permissões e locações quando realizadas com terceiros, certo? Quais são os princípios regedores das licitações? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, aquilo que foi tratado inicialmente, o julgamento objetivo e outras que são muitas vezes relacionadas como a adjudicação compulsória. Não se assusta não, não se assusta, não é o momento ainda da gente entender o que é isso, mas se está com pressa, pausa aí e pesquisa que você vai entender. É bem fácil a adjudicação de se compreender. Destina-se também a todos a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, a igualdade, certo? Quais são, afinal, as modalidades de licitação? Vamos apenas exemplificar, não vamos citar todas aqui com detalhes, mas temos, por exemplo, a concorrência, que é a modalidade de licitação entre os quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação preliminar, ou seja, inicialmente, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos lá no edital para a execução do seu objeto. Então, por exemplo, a Prefeitura Municipal lança um edital e lá aparecem os interessados. Haverá, neste caso, a modalidade de concorrência.
Existem casos específicos que estudaremos mais adiante em um vídeo específico referente a licitações, agora somente para termos uma noção. Tomada de preços, que é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atende a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada sempre a necessária qualificação. Temos também o convite, que é a modalidade de licitação entre interessados de ramos pertinentes a seu objeto cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual ela mesma afixará, no caso, o local apropriado, a cópia do instrumento convocatório, ou seja, o documento que chama aqueles que estão interessados, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Também temos o concurso, que é diferente do concurso que você vai prestar lá na hora da prova, é apenas a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Isso é fundamental e cai muito em prova, justamente pelo nome ser confuso, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Além disso, temos o leilão, que é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis que já não servem para administração ou de produtos que foram apreendidos ou penhorados, certo? Para alienação de bens imóveis, que é previsto no artigo 19, quem oferecer maior lance igual ou superior da avaliação. Também temos o pregão, que é a aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital por meios específicos. Nós vamos parar um pouco aqui e vamos continuar na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Continue, não desiste e força, guerreiro!